assim, falando, né, do ciclo de substituição das matas pela cana-de-açúcar, que foi o primeiro ciclo econômico, depois falando sobre o café, mostrando imagens de lugares aqui na cidade de Campinas que hoje são muito conhecidos, aqui, por exemplo, a Avenida Barão de Itapura, que as pessoas conhecem bastante, que é um ícone aqui da cidade de Campinas, como ela era, né, nessa época e como ela é hoje. Aqui, por exemplo, na Praça, né, da Matriz, que eles podem ter uma ideia de como que era essa paisagem na década de 50. Tá? Vou passar bem rapidamente, como eu falei para vocês. Aqui, mostrando, né, um pouco dessa evolução de Campinas. Aqui eu falei década de 50, mas 1850, tá, gente? E aqui, década de 50, né, de 1950, e aqui uma visão mais atual, que foi tirada também por um pesquisador nosso, que foi até o castelo. Então, é um trabalho assim, que envolveu bastante nossa unidade. Por que eu estou falando muito dele? Assim? Porque ele foi um ponto de partida para a nossa experiência aqui dentro. E ele motivou uma equipe relativamente grande aqui, de interesse nessa área temática. Então, isso foi importante já para poder formar a base da equipe que hoje consiste na equipe do GeoAtlas. Finalizando, né, aqui o primeiro capítulo do livro, ele aproveitou um pouco daquela experiência que nós tivemos na sala de aula com os alunos, falando para eles das potencialidades dos sensores, para que serve um satélite, né, como que a imagem do satélite chega até o usuário, e mostrando também com exemplos locais ali do bairro, como os alvos da superfície terrestre eles são vistos, né, pela visão convencional e pela visão superior, que é a visão oferecida pelo satélite. Aqui, nossa, quando nós fizemos a intervenção em sala de aula, isso foi muito intuitivo deles, foi uma coisa assim que eu acho que superou até os professores, né, pela metodologia que nós fizemos, assim, desenvolvemos. Superou os professores no sentido assim, da expectativa que os professores tinham nos resultados dos trabalhos. Aqui é uma parte do livro onde a gente enfoca, né, coloca uma imagem de satélite da escola e mostra para eles, né, como que esse lugarzinho pequenininho aqui, né, próximo da vida deles, ele pode ser olhado e inserido em escalas, né, cada vez com menor detalhe, mas foi assim uma fonte de informação para trabalho em educação ambiental, porque como que a gente pode sensibilizar o aluno a prestar atenção, né, numa escala global, sem fazer esse caminho inverso de fazer com que ele preste atenção no lugar. Então, foi uma coisa que despertou assim, um potencial para essa ferramenta e para trabalhos, né, em educação e meio ambiente. Bom, como eu falei para vocês, né, esse trabalho, Outros Olhares de Campinas, ele acabou motivando bastante aqui a nossa unidade e a equipe interna, e percebemos então que daria para poder fazer um uso diferenciado de uma ferramenta que até então tinha sua aplicação mais convencional, uma aplicação mais técnica, né, elaboração de resultados técnicos mais específicos, né. Então, isso fez com que, de forma assim, bastante natural, fosse criada essa linha de pesquisa no Embrapa Monitoramento por Satélite e a oportunidade de poder submeter um projeto de pesquisa para os editais que a Embrapa oferece anualmente. Bom, esse trabalho, Outros Olhares de Campinas, ele pôde ser apresentado, nós tivemos a oportunidade de apresentá-lo em vários lugares. Ele já foi lá para o INPE, né, ele já foi para a Agência Espacial Brasileira, e ele participou em 2007 de uma mesa redonda no Simpósio de Sensoramento Remoto, lá em Florianópolis. Nessa oportunidade, nós tivemos a condição assim, de conversar com pessoas, tanto da Embrapa quanto de outras instituições, e essas pessoas, elas então deram ideias para a gente, contribuíram bastante, e nos questionaram, puxa, então vocês começaram a fazer esse trabalho, achei bacana, mas e aí, e a Embrapa, né? Vamos colocar a agricultura aí dentro desse tema. Então, aí, isso foi uma outra demanda, que eu juntei com aquela dos professores que falaram que realmente a gente precisa de material, do lugar. Então, a gente tem muita instituição aqui em Campinas,
a gente precisa falar um pouquinho, levar um pouquinho desse conhecimento sobre esse setor agropecuário que muitas vezes é esquecido dentro de uma cidade grande como essa que nós estamos. Então, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e nós estamos montando, né, esse contexto desse projeto que nós estamos agora aqui na unidade. Bom, então aqui essa parte em azul claro, eu já falei para vocês que o contexto, né, de surgimento do projeto, ele se deu pelo interesse da equipe em disseminar a tecnologia espacial na escola. E também por essa necessidade de prestar esse apoio à comunidade escolar. Esse que está em vermelho seria assim, um trabalho até de responsabilidade da própria instituição, porque nós estamos aqui localizados em Campinas e nós sentimos assim também um pouco de responsabilidade em organizar esses dados que as demais instituições produzem e que a gente também participa desse processo. Então, seria uma forma, né, da nossa empresa, inserida aqui na região metropolitana, junto com outras empresas, institutos, universidades, que produzem dados, da gente congregar esforços para tentar organizar esses dados da região metropolitana e, principalmente, assim, disponibilizá-los para as instituições locais. Isso, eu falei para vocês que é um sentimento assim, de responsabilidade, porque muitos desses dados eles são feitos com recursos públicos. Então, muitas vezes as pessoas acabam reproduzindo coisas que o vizinho já tem e vice-versa, e que as pessoas não conhecem. Então, é uma forma de tentar contribuir para a sociedade. E essa parte que está em azul, que é uma parte assim, bastante aplicada ao contexto da Embrapa. Então, a Embrapa financiou o projeto porque ela também tem interesse em divulgar um pouquinho, né, dessa importância das atividades agropecuárias para a comunidade. Uma das coisas que as pessoas me perguntam, puxa, mas região metropolitana de Campinas, vocês querem montar um atlas escolar com foco nessa discussão. Mas será que dá? Né? Mas então, isso é que a gente quer mostrar que sim. Porque antigamente era muito mais fácil a gente fragmentar e entender qual era a função da área urbana e qual era a função de uma área rural. Hoje em dia, essas coisas elas estão bastante unidas. Então, nós temos hortas urbanas, né? Nós temos condomínios nas áreas rurais que reproduzem bastante aquilo que a gente tem dentro da cidade e oferecem, além de tudo, qualidade de vida para as pessoas. Então, esse retorno ao rural, ele é uma tendência atual e a gente tem que, né, fomentar essas discussões dentro de uma cidade onde muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco desse sentimento de qual é a importância desse setor para as nossas vidas. Como a Maria Lúcia de vez em quando fala para mim, nossa, as crianças podem ir, né, no supermercado e pensar que o leite vem da caixa, né, quando na realidade tem todo um processo ali atrás né, de produção desse leite que ela não está enxergando. Então, isso na cidade é uma coisa bastante habitual e é o nosso interesse assim, de poder levar um pouco desse olhar para as pessoas, da importância da nossa empresa, a importância dessa área da pesquisa. Bom, eu vou falar bem rapidamente para vocês, passar algumas imagens, né, sobre a região metropolitana de Campinas. Ela possui 19 municípios. Esses 19 municípios eles têm assim, uma diversidade muito grande de paisagens.